falecemos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nós recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso Evangelho está encoberto para os que se perdem, está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Amém? Amém, glória a Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. E reina para sempre. Olha! Amados irmãos, como começamos a meditar na palavra de Deus, nós podemos observar que outrora, antes de nós conhecermos a palavra da verdade, em alguns momentos passados da nossa vida, nós podemos observar que diante, aleluia, o nosso cotidiano, seja um cotidiano ao qual aquele que não conhecia a Cristo Jesus, nós podemos observar que a nossa confiança não estava em Cristo, mas sim no homem. Nós podemos observar que a gente vivia em extrema idolatria, haja vista que quem de nós, aqui nos dias de hoje, diante os tempos passados, trazendo para assim estar refletindo esta noite, nós, como não vivíamos para Cristo, nós fazíamos todo tipo de atrocidade ao qual o mundo nos oferece. Aquele que não serve a Cristo, ele acha que as coisas que o mundo, que tudo que está diante do nosso dia a dia é lícito. Haja vista então que quando se começa alguém a conhecer a Cristo, a adentrar a igreja e se começa alguns conselhos práticos da parte do Espírito Santo por intermédio da vida de alguém, e nos traz agora um enquadramento para que haja mudança diante de nossa vida, ou seja, aquele que era não é mais, porque agora conheceu a Cristo, agora vai rejeitar as coisas desta vida e vai viver para Cristo. Sendo que nós podemos observar que a caminhada diante do Evangelho não é uma caminhada de flores, não. Vai ser uma caminhada de flores seguido de espinhos, ou seja, vai ter dias bons e vai ter dias ruins, vai ter tempos difíceis e vai ter tempos ao qual não vai ser difícil. É por isso que o ser humano, ele se enquadra diante de algo que vai se adaptar diante da situação que ele está passando. Mas aqueles que se adaptam diante da condição, diante da situação, são aqueles que servem a Cristo, porque não vai haver desespero, porque o dia ruim não foi propício. Não vai haver desespero, porque o dia bom foi propício. Não vai haver atormento, porque nós sabemos que quem está no controle de toda a situação não é a minha e a tua força mental, física, louvado seja Deus, mas é algo que eu e você não pode ver, que Cristo Jesus é aquele que nos dirige por intermédio do Espírito Santo. Mas tem pessoas que ainda não conhecem, e nós vemos diante a face da terra, entrando em alguns tormentos ao qual a vida oferece, pessoas que se adaptam diante uma paixão passageira. É por isso que nós vemos o feminicídio crescendo, é por isso que nós vemos pessoas entrando em depressão, assim mesmo, Jesus. É por isso que nós vemos todos os tipos de males sobre a face da terra. Aleluia, Jesus. Porque alguém que está vivenciando e está passando, não teve ainda uma experiência verdadeira com Cristo. Oh, e quando se tem uma experiência verdadeira com Cristo, todas estas coisas ao qual o mundo vai oferecer,
mediante a humanidade, vai se tornar algo ao qual, como foi dito aqui pelo irmão Elias, que quando ele adentra dentro de um culto, ele vai com um bolso rasgado e um bolso, louvado seja o nome do Senhor, intacto, para reter aquilo que Deus ele tem para si. Glória a Deus. Falando conosco e apresentando. Aleluia, glória a Deus. Por isso, irmão, que nós Glória a estamos Jesus, aqui, glória ao Espírito mediante a Santo. peleja do dia a dia, mediante as perseguições, mediante as calúnias, mediante louvado seja o nome do Senhor, a tentação do adversário da nossa alma, que a cada dia ele tenta tramar algo para nos tropeçarmos e cairmos, mas eu creio que aquele que serve a Cristo, ainda que tente armar cilada e emboscada, não vai prosperar, sabe por quê? Isaías 54, louvado seja o nome do Senhor, 17, vai dizer que toda ferramenta preparada contra a igreja de Cristo não vai prevalecer, porque quem levantou a igreja e quem chamou a igreja não foi o homem na terra, não foi o adversário de nossa alma, mas foi Cristo Jesus na cruz do Calvário. Glória a Deus, foi assim mesmo, Jesus. Aleluia. Glória. E se começa uma nova história na vida do homem, porque aquele que servia ao mundo agora está servindo a Cristo. Eu trago a pessoa de Paulo diante de tudo ao qual tem passado, louvado seja o nome do Senhor, e se torna um homem exemplar, um homem espiritual ao qual Deus ele tem e dá uma autoridade diante deste homem para assim estar levantando igrejas sobre a face da terra. Usa a este homem em meio a situações difíceis para se tornar agradável, para que nós viemos ver os exemplos e nós viemos ver os testemunhos e dizer que grandes coisas tem feito o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Aquilo que você diz que é dificuldade é coisa pequena, sabe por quê? Você não foi jogado no calabouço, não. Você não foi jogado na prisão, não. Louvado seja o nome do Senhor. A perseguição, louvado seja Deus, ao qual o homem ele persegue para te matar, ainda não chegou na tua vida por amor do Evangelho. Glória a Deus, eu creio, Jesus. É necessário eu Eita, e você Deus. se regozijamos e Aleluia. alegrarmos, porque Deus, ele Aleluia, ainda fiel. aqui diante Deus da fiel. tentação da terra, Deus fiel. venha nos trazer Deus consequências. Louvado seja Deus. A mente não sai do controle, sabe por quê? Porque quem levantou eu e você para assim estar diante da jornada evangélica não foi, louvado seja o nome do Senhor, alguém que foi usado por Deus, não. Deus usou como instrumento para nos trazer uma diferença daquele que vive em meio ao mundo agradando toda a prática de pecado, e aquele que um dia teve a redenção de Cristo. Glória É por a isso Deus. que tem, irmão, o bem e o mal. Em Deuteronômio vai dizer que Deus, ele lança dentre vós a bênção e a maldição. É assim mesmo. Então a vida é de escolha, louvado seja Deus. Mas a escolha vai ter uma escolha ao qual traz consequências. E tudo aquilo que eu e você semear, nós vamos colher. Porque vai brotar algo, louvado seja Deus. Quando a semente ela é lançada na terra, vai ter que brotar e dar a sua novidade. É por isso que tudo que nós estamos vivenciando, estamos diante dos nossos atos, louvado seja Deus, nós vamos prestar conta diante do tribunal de Deus. E Paulo, ele diz diante esta carta, no seu capítulo 4, seu versículo de número 4, que o Deus deste século, ele cegou o entendimento de muitos para que não seja refletida a glória de Deus. Ou seja, nós podemos ver pessoas que não acreditam. Pedro, ele fala que nos últimos dias
se levantarão escarnecedores, presunçosos, mentirosos, amantes de si mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Mercenários, ao qual irá falsificar a palavra de Deus, para que tenha ganhos, para que tenha, louvado seja Deus, ganhos ao qual vai entrar pela mão e vai sair pela outra e vai ter a triste condenação. É por isso que nós podemos observar pessoas que estão ali porque alguém está lá. Nós podemos observar pessoas que procuram saber quem vai pregar hoje. Nós podemos observar que a palavra de Deus está sendo cumprida. Sabe por quê? Porque nós observamos que o homem, louvado seja o nome do Senhor, que vive de qualquer maneira, que vive mediante a naturalidade da vida, ele vai observar e vai dizer: se fulano está lá, eu vou seguir, louvado seja o nome do Senhor. É por isso que em Lucas capítulo 21, me faz a memória o versículo. Cristo ele vem com um sermão de advertência para os seus discípulos, dizendo: olha, se alguém dizer que Cristo está lá, não vá. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque o homem aqui na terra, ele está disposto a enganar, não só no natural para obter lucro, mas sim no espiritual também. Sabe por quê? Porque nós vivemos, irmão, não só o mundo natural, mas nós vivemos um mundo espiritual, que nós não podemos enxergar além daquilo que Deus há de nos revelar. É por isso que em todo momento Cristo ele alerta os discípulos a vigiar e orar para que não caias em tentação. É por isso que em todo momento Cristo ele vem nos ensinar a complexidade da vida, para que não haja em nós tropeços, sejamos, louvados seja o nome do Senhor, repreendidos e apontados, louvado seja o nome do Senhor, como bodes. É por isso que vai haver, louvado seja Deus, o julgamento, ao qual Deus deste século, que tem cegado o entendimento de muitos, ele já se encontra, louvado seja Deus, decretado para ele uma falência tão grande, ao qual ele tenta também levar uma parte da humanidade diante do teu julgamento. Mas Deus esta noite está dizendo para conosco: olha, atenta para o que eu estou falando, atenta para aquilo que eu deixei bem claro para a tua vida. Por quê? Porque o engano não vem de Deus, mas Deus ele permite que você caia. Sabe por quê? Porque o que ele está ensinando para mim e para ti é caminho de vida. Só que tem uma escolha: nem todos estão dispostos a seguir o caminho de vida, mas a maioria, irmão, está disposto a seguir aquilo que a sua carne ela vai receber um sustento. Porque é uma briga, há uma luta constante entre a carne e o espírito. É verdade, Jesus. Por isso que Paulo ele diz que o ser carnal ele não consegue decidir as coisas espirituais. Mas o que vive em espírito, ele consegue decidir. Aleluia, Jesus. Porque Deus, em toda a trajetória, ele vai dar o escape. Glória a Deus. E nós estamos aqui porque o escape de Deus chegou na minha, na tua vida, na tua casa, na tua família. Porque diante de mim e de ti, Deus ele levantou como colunas de nossa casa. Sabe por quê? O Deus deste século não vai cegar a tua família. O Deus deste século não vai cegar a tua vizinhança. O Deus deste século não vai cegar alguém que você está lutando, louvado seja Deus, e antecedendo para que haja um renovo espiritual e para que haja uma conversão no coração. Glória a Deus. Porque o bem mais precioso para Deus é uma alma convertida. E eu creio que as coisas desta vida é o que causa a cegueira espiritual. E diante da cegueira, o ouvido é tapado, louvado seja Deus. E quando não enxerga e não escuta,
Aí se agrava, por quê? Porque não está vendo e não está ouvindo. Assim são as pessoas que vivem aleatoriamente diante daquilo que a carne, ela traz o prazer. E tudo, irmão, que está acontecendo nos dias de hoje, nós podemos observar que já foi predito por Cristo. A sã doutrina muitos não vai suportar, porque vai querer receber do jeito deles, louvado seja Deus, para que seja lisonjeado diante palavras de homens, diante aquilo que o eu vai sim se alegrar e vai se levantar a tua autoestima, mas não sabendo eles que vai ter, louvado seja o nome do Senhor, que prestar conta no dia do juízo. É por isso que quando Deus, Ele tem nos chamado, Ele já deixou de lado, louvado seja o nome do Senhor, e tem lançado no mar de esquecimento a minha e a tua iniquidade, os nossos pecados, para que vivamos para Ele. E se eu e você está vivendo para Cristo, a paciência do Espírito Santo está conosco. Se eu e você está vivendo para Cristo, a longanimidade do Espírito Santo está conosco. Se eu e você está vivendo para Cristo, a temperança do Espírito Santo está conosco. Se eu e você está vivendo para Cristo, nós sabemos discernir o que vem de Cristo e o que vem do adversário do Deus deste século. O que estamos vivendo, louvado seja o nome do Senhor, não é algo que estava, louvado seja o nome de Deus, sendo posto diante da terra como surpresa, não. O que estamos vivendo é algo que Cristo Ele já deixou predito para que nós estejamos sempre, louvado seja Deus, vigilante diante das tentações desta terra, para que nós possamos ser, louvado seja Deus, visto como os filhos de Deus e bendito do meu Pai, porque estamos vivendo aqui, irmão, uma luta tão grande para que a nossa coroa ela não venha a ser perdida e corruptiva. Aleluia, glória a Deus, é assim mesmo, Jesus. Irmãos, como se fala acerca do julgamento, nós podemos observar que o ser humano ele está inclinado para o pecado. É assim mesmo, Jesus. O ser humano ele está disposto a fazer sempre o que não vai ser, louvado seja o nome do Senhor, favorável para Deus. Por quê? Porque ele segue, louvado seja Deus, o que a tradição da terra lhe oferece. A tradição da terra vai oferecer algumas coisas que vai ter um prazer momentâneo, e diante deste prazer momentâneo vai se tornar algo viciante, e tudo aquilo ao qual Deus ele não está no negócio, e nós temos nosso tempo para assim estar fazendo aquilo que vai agradar por um momento, e esquece de Deus, se tal numa extrema idolatria, ou seja, o Deus não é mais aquele que criou tudo e todas as coisas, mas é o Deus deste século que está implantando algo que é passageiro na mente de alguém, que está recebendo como algo favorável. É por isso, irmão, que nós começamos a ver algumas pessoas que não conseguem se firmar na rocha que é Cristo, algumas pessoas que não têm contentamento com o culto que aconteceu na segunda-feira, algumas pessoas que não têm contentamento com o culto que aconteceu no domingo, algumas pessoas que não têm contentamento com o culto que acontece na quarta-feira. Queria ver uma igreja cheia, queria ver alguém de fora estar pregando, queria ver algo da qual a mente e o coração dele está pedindo como um propósito, mas eles têm que entender que a igreja não foi um homem que estabeleceu, que a igreja, diante do altar de Deus, quem dirige é o Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia.
Aleluia. Louvado Glória, seja o nome glória do a Deus. Senhor. Essas pessoas que pensam desta maneira e diz, eu não vou mais lá, sabe por quê? Está esvaziando. Eu não vou mais lá, sabe por quê? Porque a pastora e o pastor não traz mais alguém diferente para estar pregando. Eu não vou mais lá, porque quem estava lá não está mais. Eu creio que Deus dos altos céus, Ele está contemplando todas essas atitudes, a saber que alguém que está se enquadrando diante desses atos. Eu creio que Deus tem que ter misericórdia, que Deus tenha misericórdia e perdoe, porque aqui nós estamos vivendo, não é o que o homem pode trazer para dentro da igreja, nós estamos vivendo aquilo que Deus Ele tem para fazer dentro da igreja. Glória a Deus, aleluia, Jesus. É assim mesmo, Jesus. O Deus deste século, irmão, não vai cegar nosso entendimento. Eu creio assim, A Jesus. glória de Deus, ela se reflete a cada dia na minha e na tua vida. Louvado seja Deus. Aleluia. Não acredite em pessoas que vai chegar e vai te dizer que você não é capaz. Alguém vai chegar para você e vai dizer, saia dali que teu tempo já acabou naquele lugar. Não acredite, sabe por quê? O que Deus Ele determina para a tua vida acontece sem você mesmo perceber. Aleluia, glória a Deus. É por isso que eu não ligo e nem dou crédito Aleluia, para glória a que o Deus. homem fala. É assim mesmo, Jesus. A meu respeito, a seu respeito, seja lá Glória, o que seja. glória a Deus. Eu estou vivendo para Cristo. Aleluia, é assim mesmo, Louvado Jesus. seja Deus. Eita Deus, Eu tremendo. não quero que o adversário Aleluia. desse século ele Glória seja a meu Deus. entendimento Glória a diante de Deus. coisas pequenas ao qual nós vemos intriga em cima de intriga. É assim mesmo, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, glória seja dada ao teu Mas nome. Deus é fiel, que Aleluia. nos livra de todas. Louvado Eu seja creio, Deus. Jesus. Glória a Deus. A tentação pode até vir, mas a tentação é humana. E Deus dos altos céus, Ele dá o escape. Eu creio, Jesus. Eu creio que Deus, esta noite, irmão, tem nos dado uma maturidade tão grande Aleluia, glória a Deus. acerca de tudo que foi feito aqui. Aleluia. Porque aqui nós não estamos, aleluia, dentro de uma sala de aula natural, não. Aqui nós estamos vivendo o que o Espírito de Deus está fazendo, está Glória a fazendo Deus, para sobrenatural. conosco, para que nós venhamos permanecer de pé Aleluia. na rocha que é Cristo Glória, Jesus. glória, Eu glória a agradeço Deus. a minha rica